Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, neste canal os fatos são narrados com o maior respeito possível. Gente, eu quero aproveitar esse momento também para alertar a todos que o personagem principal desse caso é um homem trans. E como eu sei que esse tema pode ser sensível para algumas pessoas, eu quero avisar que eu vou deixar o link da playlist de casos criminais aqui embaixo em um comentário fixado. Se o caso de hoje for sensível demais para você, então você poderá escolher um outro caso para assistir com mais tranquilidade, tá bom? E para aqueles que vão ficar comigo até o final deste vídeo, hoje eu vou atender aos diversos pedidos que eu recebi via direct no Instagram e vocês vão entender junto comigo tudo o que aconteceu no triste caso do Brandon Teena. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que muitas pessoas ao redor do mundo ficaram conhecendo esse nome Brandon Teena graças a um filme muito famoso que inclusive venceu um Oscar chamado Boys Don't Cry. No Brasil nós temos algumas plataformas de streaming onde é possível assistir a esse filme e o título no Brasil foi uma tradução direta do inglês, portanto aqui o filme se chama Meninos Não Choram. Mas no final das contas a vida do garoto não se resume ao que foi encenado no filme. Na verdade o Brandon teve uma curta vida de dor, decepções, aflição e desespero. Brandon Teena nasceu no dia 12 de dezembro de 1972 em Lincoln. Lincoln, gente, é a capital do estado norte-americano do Nebraska e também sede do condado de Lancaster. Como vocês já devem ter imaginado, a cidade tem esse nome em homenagem ao ex-presidente Abraham Lincoln, que foi assassinado no ano de 1865, logo depois do fim da Guerra Civil Norte-Americana. O Brandon, pessoal, recebeu originalmente o nome de Tina Renai Brandon quando nasceu, e ele tinha uma irmãzinha. As duas meninas eram filhas de uma mulher solteira chamada Joan Brandon. Desde muito criança, o Brandon não se identificava como menina, e como vocês devem ter percebido, ele inverteu o seu nome. Era Tina Renai Brandon, mas então ele passou a ser chamado apenas de Brandon. O pai das crianças faleceu em um acidente de carro quando a sua mãe ainda estava grávida dele. E então a Joan teve que cortar um dobrado para conseguir sustentar as crianças sozinha. Muitos anos mais tarde, o Brandon revelou que tanto ele quanto a sua irmãzinha foram violados por um parente do sexo masculino quando ainda eram crianças. Como eu ia dizendo para vocês, gente, o Brandon nunca se sentiu como uma mulher, ele sempre teve a sensação de que era um homem e que tinha nascido no corpo errado. Tanto que isso trouxe muita confusão para os psicólogos e pedagogos na época escolar do menino, porque ele sempre queria usar roupas masculinas e tinha ali um comportamento idêntico ao comportamento dos meninos do colégio. E também vivia com os garotos do bairro e se comportava como eles, né? O Brandon também começou a namorar garotas, por conta disso os psicólogos e pedagogos diziam que o rapaz era na verdade uma lésbica. Mas eles estavam errados, porque o Brandon não era uma mulher que gostava de outras mulheres. Ele na verdade se sentia um homem que gostava de mulheres, mas estava preso a um corpo feminino. A mãe do Brandon ficava muito dividida entre ajudar o seu filho e atender os anseios da sociedade, porque ninguém queria que ele se vestisse como homem,
e sua mãe não queria que ele sofresse e sempre orientava o seu filho a usar vestidos e se comportar como uma boa mocinha. O Brandon teve diversos nomes diferentes e teve que mudar de escola por várias vezes, muito por conta do desprezo, o bullying e a violência das pessoas. Em um destes colégios, por exemplo, o Brandon se passou por Billy por grande parte do tempo, até que foi descoberto e precisou mudar da escola por conta das agressões físicas e verbais. Depois de vários outros nomes, ele finalmente decidiu que se chamaria Brandon e ponto final. Gente, o Brandon foi bastante popular entre as garotas, viu? Ele era um paquerador e conseguiu uma lista enorme de pretendentes. Algumas dessas garotas foram ouvidas muito tempo depois e disseram que na época não sabiam que ele era trans, mas que se soubessem disso não teriam se arrependido, porque ele era um verdadeiro cavalheiro, romântico e conquistador. O Brandon até tentou manter o foco nos estudos e concluir o ensino médio, mas era muito difícil lidar com o bullying, os assédios e as fofocas. E todas as vezes que ele era descoberto, precisava mudar de escola. Na última escola que ele estava matriculado, ele começou a faltar às aulas com muita frequência e acabou sendo expulso antes de se formar. Nessa mesma altura, ele estava tendo sérios problemas de convivência com a sua mãe, porque ela não queria que ele explorasse a sua identidade de gênero. O Brandon então precisava dar um rumo na vida, já que ele não iria mais para a escola, precisava urgentemente arrumar um emprego, até porque o relacionamento com a sua mãe não estava indo nada bem. Então tudo o que ele queria, na verdade, era passar a menor quantidade de tempo possível perto dela. Mas como não tinha nenhuma formação, aliás nem mesmo do ensino médio, o rapaz passou a se sustentar trabalhando em empregos informais e esporádicos. E por fim ele acabou se envolvendo com pequenos crimes, como falsificação de cheques e roubo de cartões de crédito. No ano de 1992, quando ele estava para completar 20 anos de idade, ele se encontrou com um homem chamado David Bolkovac. O David, gente, era o diretor do Centro de Recursos e Acolhimento Gay e Lésbico na Universidade de Nebraska. O Brandon foi direcionado ao centro por recomendação de seu psicólogo e o David recebeu previamente a informação de que teria que tratar de um caso raro de crise de identidade de gênero. E o psicólogo insistia em dizer que, na verdade, o Brandon era uma mulher lésbica, mas que não estava lidando bem com tudo isso. O David, por outro lado, acolheu o Brandon com muito amor e assim que conversou com o rapaz, ele declarou publicamente que todos estavam errados sobre o diagnóstico. Ele defendeu o Brandon e esclareceu que, na verdade, ele era um homem que nasceu no corpo errado. E como homem, ele sentia atração por mulheres, e foi mais ou menos nessa época que o Brandon admitiu que tinha interesse em fazer cirurgias para adequar o seu corpo à sua realidade. O Brandon não estava nada feliz em sua vizinhança, e ainda antes de completar seus 21 anos de idade, ele decidiu que já era hora de se mudar e começar uma vida nova em outro lugar, onde ninguém o reconheceria e ele teria a oportunidade de conhecer pessoas novas. O rapaz então viajou cerca de 100 quilômetros até chegar na região de Falls City, ainda no estado de Nebraska. Mas a partir desse momento foi só ladeira abaixo, viu gente? Demorou pouco tempo até o rapaz encontrar uma vizinhança na qual ele se sentisse seguro. Ele visitou diversas cidades da área de Falls City, até que finalmente se estabeleceu em uma cidade chamada Humboldt, que fica a cerca de 30 quilômetros a noroeste do centro comercial de Falls City. O Brandon se mudou para a casa de uma jovem mãe solteira chamada Lisa Lambert. A verdade é que o rapaz de fato esbanjava simpatia e em pouco tempo ele fez amizade com vários moradores locais, incluindo um homem chamado John Lotter e seu grande amigo Marvin Thomas Nissen. E foi mais ou menos nessa época em que ele começou a namorar uma jovem de 19 anos chamada Lana Tisdale. Mas as coisas não demorariam para começar a dar tudo errado novamente. Lembra que eu falei para vocês que o rapaz se envolveu com coisas erradas, como falsificação de cheques e roubo de cartões de crédito? Pois é,
Só que dessa vez ele se deu muito mal. Tudo começou no dia 19 de dezembro de 1993, exatamente uma semana após o jovem completar 21 anos de idade. Naquele dia, o Brandon Teena foi preso sob a acusação de falsificação de cheques de uma empresa. O rapaz foi autorizado a deixar a cadeia e responder ao processo em liberdade. Quando sua namorada Lana Tisdale chegou na prisão para buscá-lo, ela ficou em choque ao vê-lo na seção feminina do presídio. Ele teve que pensar rápido em uma desculpa, porque era evidente que a Lana estava transtornada. O Brandon então disse que era intersexual e que estava na fila aguardando por uma cirurgia de redesignação sexual. Ele já tinha dado essa desculpa para outras meninas em ocasiões anteriores, quando foi descoberto, e em alguns casos deu muito certo, outros nem tanto assim. No caso da Lana, ela optou por romper o relacionamento de forma bastante respeitosa e os dois acabaram virando grandes amigos. E esse detalhe foi um dos pontos que mexeu bastante com o bolso da Fox Searching Light Pictures. Isso porque no filme Boys Don't Cry foi retratado que a Lana decidiu continuar o namoro com o Brandon, mesmo após a bombástica confissão. A Lana da vida real entrou com um processo judicial contra a produtora por esse e alguns outros detalhes que apareceram no filme, e alguns anos depois ela concordou em encerrar o processo em troca de um valor em dinheiro cujo montante nunca foi publicado. Bom, gente, como eu ia dizendo, o Brandon e sua ex-namorada Lana viraram grandes amigos e continuaram se encontrando para conversar sobre a vida, etc. e tals. Mas naquela época os jornais impressos ainda tinham um peso gigantesco, porque todos liam as notícias pela manhã e após alguns dias do incidente, os detalhes da prisão do Brandon foram estampados na capa do jornal de maior circulação da região. E o jornal ainda fez a proeza de descobrir o nome de batismo do Brandon e alguns detalhes sobre a sua infância e também adolescência. Todos os seus novos amigos ficaram sabendo sobre a prisão e as páginas do jornal rapidamente correram de mãos em mãos. Brandon Teena havia sido descoberto. E como vocês já devem estar imaginando, não demorou muito para a revelação bombástica chegar nas mãos dos melhores amigos do Brandon, o John Lotter e o Marvin Nissen. O Brandon não sabia disso, mas os seus supostos amigos tinham ficado furiosos com essa descoberta. Eles se sentiram traídos porque sempre trataram o Brandon como menino, falavam coisas de meninos, faziam brincadeiras de meninos, essas coisas todas, sabe, gente? Mas enquanto para o Brandon ele de fato era um menino e estava no lugar certo onde deveria estar, do outro lado, tanto para o John quanto para o Marvin, o Brandon era um impostor que tinha enganado e traído a confiança dos dois. Conforme eu acabei de dizer, o Brandon não sabia disso, mas os dois estavam dispostos a se vingar do rapaz. E quando o Brandon foi convidado para uma festa, ele nem imaginou que seus amigos estavam tão bravos com ele a ponto de fazer alguma maldade. Ele ficou, na verdade, bem tranquilo, porque até mesmo a Lana tinha sido convidada e foi em uma festa de véspera de Natal, no dia 24 de dezembro de 1993, que John e Marvin confrontaram Brandon Teena violentamente sobre a sua identidade. Eles não apenas o atacaram fisicamente, mas também forçaram o rapaz a tirar suas roupas na frente dos convidados da festa, incluindo a Lana Tisdale. Depois desse incidente horrível e humilhante, o Brandon tentou se esconder dos agressores. Inclusive, ele não dormiu na casa onde estava morando por algum tempo, mas não demorou muito para que os amigos John Lotter e Marvin Nissen encontrassem o rapaz. No final das contas, eles forçaram o jovem a entrar em um carro e depois eles o violentaram brutalmente sem qualquer piedade. Para manter o rapaz calado sobre tudo isso, eles ameaçaram matá-lo se ele denunciasse o crime. Mas no final das contas, o Brandon Teena decidiu falar com a polícia de qualquer maneira. E lamentavelmente o rapaz não obteve o resultado que queria.
Isso porque o xerife do condado de Richardson, Sr. Charles Laux, recusou-se totalmente a levar a sério a denúncia que o Brandon estava fazendo. Muito ao contrário disso, ele demonstrou interesse na identidade de gênero da vítima e meio que ignorou totalmente a denúncia, que era evidentemente a parte importante da queixa. Charles Laux ultrapassou todos os limites aceitáveis e começou a fazer perguntas embaraçosas e absolutamente desnecessárias, do tipo: como você anda por aí parecendo um menino? Você por acaso usa meias enroladas por baixo da calça para parecer um garoto? Ele também quis saber por que o Brandon estava sempre na companhia de meninos e não de meninas, já que afinal ele era uma garota. Depois disso, ele começou a fazer perguntas sobre o ataque, mas não exatamente sobre o crime que os rapazes cometeram. Mas ele estava, na verdade, interessado em saber detalhes de como tudo ocorreu. Ele ficou perguntando se os agressores tocaram nos seios da vítima, por exemplo, além de perguntar descaradamente em quais partes do corpo da vítima tinha acontecido o contato íntimo. E eu sei que vocês já entenderam exatamente o que ele estava perguntando, né? Bom, após todas essas perguntas humilhantes e desumanas, o oficial Charles Laux até localizou os dois agressores e levou tanto o John Lotter quanto o Marvin Nissen para serem ouvidos sobre o ataque. Mas ele não os prendeu. E com certeza esse descaso com a denúncia levou aos terríveis acontecimentos que vieram alguns dias depois. O show de horrores aconteceu no dia 31 de dezembro de 1993. Naquele fatídico dia, a dupla John Lotter e seu amigo Martin Nissen invadiram a casa da Lisa Lambert, de 24 anos de idade, que era a anfitriã que tinha acomodado o Brandon Teena, que nessa altura estava com 21 anos de idade. Eles então atiraram no Brandon e na sequência desferiram diversos golpes de faca, apenas para garantir que o jovem estivesse mesmo sem vida. Mas os dois monstros não estavam satisfeitos com o que já tinham feito. John e Martin, em seguida, tiraram a vida da Lisa Lambert e depois atacaram um outro rapaz chamado Philip Devine, de 22 anos. O Philip, gente, era um outro hóspede da Lisa Lambert e nessa altura ele estava namorando a irmã da Lana Tisdale, ou seja, ele era o cunhado da Lana e também teve a sua vida ceifada naquele fatídico dia. O único sobrevivente foi o filhinho de 8 meses da Lisa. Ele foi deixado sozinho em seu berço, onde passou as próximas horas chorando desesperadamente, sem entender nada do que tinha acontecido naquela casa. Os criminosos John e Martin foram capturados e presos no mesmo dia e processados pelo Estado, acusados do triplo assassinato em primeiro grau. Após o julgamento, embora ambos tenham sido considerados culpados, John Lotter recebeu a sentença de pena de morte e o Martin Nissen, por outro lado, foi sentenciado à pena de prisão perpétua. Isso porque ele fechou um acordo com a promotoria e, em troca de testemunhar contra o John, ele foi poupado da sentença de morte. Os advogados de defesa então iniciaram uma cansativa batalha jurídica para impedir que o John Lotter fosse executado. E já já eu vou voltar a falar sobre isso com vocês. Calma aí. Bom, a mãe do Brandon, gente, a senhora Joan Brandon, processou o condado de Richardson e também o oficial Charles Laux, por não terem sido capazes de proteger o seu filho. No total, o advogado da mulher solicitou uma reparação no valor de $350 mil na época, mas na primeira etapa desse processo, o Estado foi condenado a pagar uma pequena indenização no valor de pouco mais de $17 mil. Isso porque naquela altura o juiz responsável por analisar o caso, Sr. Orville Coad, escreveu em seu despacho que o Brandon Teena foi parcialmente responsável por sua própria morte devido ao seu estilo de vida profano. A advogada da mulher então entrou com diversos recursos e por fim, no primeiro semestre do ano de 2001, um segundo juiz reavaliou o caso e condenou o Estado a fazer um novo pagamento, dessa vez no valor de pouco mais de $98 mil, dando um total de pouco mais de $115 mil,
o que não representa nem a metade do valor solicitado inicialmente. Já em relação ao oficial Charles Laux, sua única punição foi a obrigação de pedir desculpas pessoalmente à mãe da vítima, a senhora Joan Brandon. Alguns anos depois ele foi promovido a comissário do condado de Richardson, e após alguns anos ele acabou se aposentando com honras. E nesse tempo todo, gente, a imprensa retratou o Brandon Teena como um monstro, para se dizer assim, o mínimo. Um jornal muito conceituado na época se referiu a ele como um acusador de estupro travestido. Uma famosa editora de revistas para o público adulto, chamada Playboy, escreveu um artigo que o assassinato do Brandon foi na verdade a morte de um enganador. Até mesmo jornais aparentemente simpatizantes do público LGBT na época escreveram em suas colunas que o Brandon era uma lésbica que odiava o seu corpo, e que esse ódio todo teve origem nas experiências anteriores de abuso íntimo e violência na infância. No final das contas, gente, foi a estreia do filme Boys Don't Cry no ano de 1999 que melhorou um pouco o olhar do público para a questão do Brandon Teena. Após assistir ao filme, muitas pessoas mudaram a sua forma de enxergar as pessoas trans e possibilitou uma abertura mais ampla para uma conversa nacional em torno do tema, inclusive no próprio meio LGBT. Isso porque muitas pessoas se enganam, mas os gays e as lésbicas podem ser tão tóxicos e venenosos quanto qualquer outro grupo de pessoas. O filme abriu as portas para debates em torno da realidade trans. Mas por outro lado, a senhora Joan Brandon não gostou muito da ideia não, tá, gente? Inclusive no início, ela criticou bastante a produção e chegou a dizer que nunca aceitaria que seu filho fosse transgênero, e até mesmo a lápide do garoto foi produzida com o seu nome de batismo. Demorou vários e vários anos até que a Joan Brandon mudasse a sua visão de mundo e entendesse a importância do debate público em torno desse tema. Em sua última entrevista a jornalistas, ela reconheceu que muitas pessoas não entendiam o que o seu filho estava passando e que aos poucos as transformações necessárias estão acontecendo dentro da sociedade. Para encerrar esse caso, pessoal, eu queria falar sobre uma curiosidade em torno da sentença do John. No ano de 2015, o estado da Nebraska extinguiu a pena de morte, fazendo com que os advogados de defesa rapidamente protocolassem a anulação da sentença de seu cliente. Mas pouco tempo depois, uma consulta pública revelou que pouco mais de 60% da população do estado estava completamente a favor de manter a sentença de pena capital. Com isso, a pena de morte voltou a fazer parte do Código Penal de Nebraska e então os advogados subiram um recurso para a Suprema Corte alegando que o John não poderia ser sentenciado novamente, porque isso feria os seus direitos humanos. No ano de 2018, o Tribunal Superior analisou todos os argumentos da defesa e em 2022 o colegiado decidiu que a sentença do John Lotter deveria permanecer inalterada. Com isso, agora, no ano de 2023, o homem faz parte de uma lista de condenados que estão no corredor da morte. Entretanto, o dia e horário da execução ainda não foram agendados. Enquanto isso, advogados e ONGs ligadas aos direitos humanos ainda tentam impedir que ele e outros sentenciados sejam mortos. Mas e vocês? O que vocês acham sobre tudo isso? Eu sei que esse tipo de assunto é bem polêmico e por conta disso eu vou pedir respeito aos comentários, tá, pessoal? Porque nem sempre a nossa realidade é a realidade do próximo e às vezes uma palavra ou outra que a gente fala pode ofender uma pessoa e até mesmo levar ela a um fim trágico, tá? Infelizmente, a gente está sempre vendo casos aí de pessoas que acabam tirando a sua própria vida por conta aí de comentários na internet e bullying que sofrem de forma online, né? Recentemente até aconteceu com o marido de um youtuber, não sei se vocês acompanharam, o Popovaz, marido do Pedro HMC, acabou tirando a sua própria vida por conta de todo o hate que ele levava. Ele era um homem trans
que gostava de homens. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? A maldade na internet pode sim matar as pessoas. Mas é isso, pessoal. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.